Glória a Deus, sejam todos bem-vindos aqui à Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, setor 27. Estamos começando nosso culto ao nosso grande Deus com o hino da harpa e vocês são todos bem-vindos. Quem puder compartilhar, republicar na sua live para alcançar mais pessoas, né? Sabemos que o pessoal está carente de ouvir a palavra de Deus, de ouvir um louvor, né? De entregar também um louvor ao nosso Deus. Então, vocês que puderem nos ajudar a alcançar essas pessoas que às vezes por algum motivo não está indo na igreja, né? Que esse é o momento do Senhor nosso Deus renovar as forças, né? E voltar à comunhão. Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês são todos bem-vindos. Vamos adorar.
Louvado seja Deus, como é bom, né? Estar na presença de Deus, louvando o nome dele. Vamos ver nossos irmãos do ciclo do Sul, louvando o partido de todas as irmãs que trabalham no setor, louve ao Senhor Jesus. Agora é o departamento das irmãs do círculo de oração. Lembrar de alguém aí, compartilhe, vamos divulgar, né? Tem as irmãs que não estão indo no culto, tempo frio, né? As vovozinhas que não estão podendo ir neste momento, compartilhe, né? Que é um momento muito bom para renovar as forças, né? Sabemos que o louvor ao Senhor renova nossas forças. Quem tem experiência com Deus sabe o que eu estou falando, né? Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Vocês são todos bem-vindos aqui à Igreja Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, que é o setor 27, estamos na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Você que é de Poá, Mogi, Suzano, Guaianazes, aqui da região, um dia quiser nos visitar, vai ser uma honra estar aqui adorando a Deus junto com vocês. São muito bem-vindos, viu? Fico muito feliz de estar fazendo esse trabalho, transmitindo culto a Deus, né? Compartilhando com vocês. As coisas de Deus é pra gente compartilhar, se alegrar junto, né? E um dia a gente vai se encontrar na cidade celestial em nome de Jesus. Que o nosso pastor setorial é o pastor Aparecido Chaves, que é o setor 27. Estamos aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Aqui está em reforma, então está tudo um pouco improvisado. Mas daqui a um mês e meio, se Deus quiser, vai estar tudo pronto.
Louvado seja Deus, o nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso. A gente não esqueceu o tamanho do nosso Deus, o tamanho do poder dele. Nós estamos sempre na fortaleza do Senhor. Na igreja de Jesus Cristo, coloque pé, também o dirigente Léo está aqui, também a coordenadora local está no meio aí. São Francisco 2, o pastor Marcelo vai chegar um pouquinho atrasado, ele avisou para nós, mas está aí a igreja de Francisco 2. Boa cooperação, que Deus continue abençoando vocês. Nós vamos estar ouvindo esse grupo, segundo do grupo, já passa para o qual você vai louvar e já tem a oportunidade para louvar o Senhor, amém? Após esse grupo louvar, o Bianca vai estar louvando ao Senhor e nós vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas para o Senhor. Tem a oportunidade de louvar, louve ao Senhor. Louvado seja Deus, vai ter mais um departamento, vai estar louvando o Senhor e junto com o mesmo Espírito. E essa mesma alegria estamos louvando ao Senhor, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui é a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Aqui é o setor 27, cidade de Ferraz de Vasconcelos. Setor pastoral, o pastor Aparecido Chaves. Vou mostrar um pouco aqui da reforma para depois vocês verem quando ficar pronto, viu? Vocês estão vendo antes e vão poder ver o depois. Que Deus abençoe. Orem por nós aí para Deus continuar abençoando, para que essa reforma saia conforme a vontade do nosso Deus.
Louvado seja Deus, nosso Deus é maravilhoso. Vai ter mais um louvor agora e vamos continuar compartilhando, apresentando esse canal a mais pessoas, né, para que seja alcançado, que nosso Deus ele não mudou. Nosso Deus ainda opera milagre, ele pode fazer um milagre aí, você adorando e louvando o nome dele, né? Você está com um problema, está com uma causa, esperando assim, uma resposta de Deus, ele pode responder para você hoje, através da palavra e através dos louvores. Nosso Deus não mudou, ele continua falando com a sua igreja. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima mais da gente também, né? Que Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Salve a igreja do Pai do Senhor, amém? Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração. E eu te convido, você que está aqui nessa noite, a adorar ao Senhor comigo, amém? Se você souber essa canção, adore o Senhor comigo nessa noite. Eu sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. E podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta a ti, Deus meu, pra reconhecer que eu nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Tu és fiel, Senhor, fiel a tua igreja, aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, fiel, fiel.
fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Louvado seja Deus, está se aproximando o momento da palavra do Senhor. Quem puder ficar para ouvir a palavra de Deus, vai ser uma bênção, viu? Deus pode falar com você através dessa palavra de hoje, viu? É o pastor Setorial que vai estar trazendo a palavra, pastor Aparecido Chaves. Esses hinos que tem falado profundamente no nosso coração. Quando a nossa irmã estava cantando aqui, eu lembrei do profeta Jeremias em suas lamentações. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia ela não tem fim. Novas são cada manhã. Ele encerra o verso 23 dizendo: grande é a sua fidelidade. Glória a Deus. Novas são cada manhã significa que elas são renovadas, né? Tem misericórdia hoje, tem misericórdia amanhã, tem misericórdia no sábado, no domingo, na segunda, de semana, de mês em mês, né? Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs que levaram os seus grupos, nosso irmão Bianca também. Meus irmãos, nós vamos ler o texto que o Senhor tem colocado no meu coração essa noite. Quero agradecer aqui as congregações que têm cooperado nessa noite, juntamente com os seus pastores, com a liderança. Isso é muito importante, nós estarmos juntos, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, por favor. Vamos ler apenas um texto. Vamos ler dois textos, 61 e 62. Quem achou, diga assim: achei. Amém. Se fosse o livro de Obadias era mais difícil, né? Mas nunca dá para achar. Os 4 evangelhos. Diz assim, verso 61. E virando o virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Diga: olhou para Pedro. Mais uma vez, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Diga: o olhar de Jesus. Eu quero falar sobre esse olhar hoje. Ontem, da tarde para a noite, estava lendo esse texto e procurando entender que olhar é esse. Que olhar diferente é esse? E levou Pedro a se lembrar do que Jesus tinha avisado ele. Nós vamos orar, depois nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Meus irmãos, eu peço aos irmãos que continuem orando pelo Isaac, filho do pastor Felipe. A família está passando um momento muito difícil. Os irmãos são sabedores do acidente do Isaac, filho do nosso querido irmão. Ele fez uma cirurgia muito delicada e já perdeu o movimento, né? Para virar, ele não consegue ver. Nem jeito, eu tenho que fazer assim. Mas eu falei
para o Felipe que Deus pode mudar essa situação. Os médicos vão até determinado ponto. Daqui para lá é o olhar de Jesus. Daqui para lá é o olhar de Jesus. A nossa irmã Fernanda também fez aquela cirurgia muito delicada. Os irmãos olham por ela. Mais alguém precisa de oração aqui, irmãos? Eu e minha casa, nós colocamos de pé, ela quer convidar aqui. Pastor Moisés, a oração. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Também quero pedir oração a uma família amiga da nossa irmã Noêmia, que os dois irmãos, Zacarias e a outra irmã, foi acometido do câncer. Quero saber da notícia que estão com câncer, os dois. Então ore também para que o Senhor coloque as mãos. Porque o mesmo Deus que está aqui, Ele opera aqui e opera aonde as pessoas necessitadas estão. Porque Ele é o Deus que faz o milagre. Senhor Jesus, queremos te agradecer. Queremos te glorificar nesta noite. Porque o Senhor é o Deus que conhece o coração daquele menino que está naquele hospital. O Senhor conhece, Senhor. O Senhor sabe que ele é um adorador. E ele está nas tuas mãos. Todas as coisas contribuem para o teu bem, para alguma coisa, Senhor, que o Senhor tem para fazer na vida daquele rapaz. Coloca as tuas mãos sobre a vida da família. Opera o teu milagre. Deus, o Senhor é o Deus da providência. A última palavra ainda é a tua, Deus. E nós acreditamos no poder da oração. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Mas nós estamos aqui hoje, Senhor, clamando a Ti, pela Tua graça, pela Tua providência divina, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Podeis tomar posse. Meus irmãos, tem um ditado muito popular. Todo mundo já ouviu e todo mundo já falou. Que é: quem avisa. Como é que é o negócio? Vamos lá, 1, 2, 3. Quem avisa, e não tem amigo maior do que Jesus. Ele diz: eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigo. Existe amigos, né? Entre aspas, mas Jesus é o verdadeiro amigo. Meus irmãos, no capítulo de número 22, nós lemos a partir do verso 61, 62, isso. Mas no versículo de número 31 ao 34, Pedro é avisado. Pedro é avisado. Inclusive, epígrafe do texto está lá. Pedro é avisado. É avisado do quê? Jesus começa dizendo: Simão, Simão, né? Isso dá um ar de amor, de carinho, de afinidade. Jesus não chamou só Simão. Isso era o nome de Simão que ele herdou quando nasceu. Depois, Jesus mudou o nome dele para Pedro, Pedra, né? Pedra, que tem a ver com pedra, né? Mas enfim, esse não é o assunto. E o que Jesus avisou para ele? Olha, Satanás pediu. Essa palavra pediu no original significa ele exigiu, ele reivindicou, ele desejou peneirar você. A NVT, nova versão transformadora, diz que ele desejou peneirar como trigo, né? Peneira como trigo. Ou seja, ele queria destruir Pedro. E Jesus deixou bem claro: mas eu roguei o Pai. Gosto muito dessa parte de Jesus. Eu roguei o Pai. Não, eu roguei por você. Não rogou o Pai, ele rogou por você. Para que, o texto diz,
para que você não desfaleça, para que você não se desvie, para que você não saísse dos meus caminhos. Então foi a expressão que Jesus usou. E é interessante, irmãos, que nós já podemos ver aqui nessa parte que nenhum ataque do adversário não vai acontecer sem o consentimento do próprio Jesus. Sim ou não? Não, claro que não. Se Jesus não consentir, nada vai acontecer. Então isso é tremendo, irmão, viu? Porque não foi somente Pedro, mas quando você lê a NVT, diz que pediu para peneirar cada um de vocês, ou seja, não foi só Pedro, mas todos os discípulos, eles queriam peneirar. Haja peneira, né? Peneirar os 12, eles queriam acabar com eles, mas Jesus rogou para que Pedro não desfalecesse e para que Satanás não pudesse cumprir o seu desejo. E quando nós lemos o versículo de número 33, do verso 22, Pedro se coloca como alguém de alta confiança. E a alta confiança é um perigo muito grande. E depois ele se equivocou naquilo que ele falou. Ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão, até mesmo a morte. Mas alta confiança. E a autoconfiança é um perigo muito grande. E Jesus, mais uma vez, vai dizer a Pedro: não cantará o galo antes 3 vezes que negues, e vai dizer também que não me conhece. Então, irmãos, é muito interessante essa parte desse texto, quando Jesus ele avisa Pedro. E no fim ele diz: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Eu não quero entrar nessa questão do galo cantar. Um diz que era uma sirene que tocava das 3 às 6, outro diz que era o galo, mas outro dia a gente fala sobre isso aqui, bom? Mas, meus irmãos, Pedro, irmãos, depois de ter negado Jesus, algo extremamente marcante aconteceu, diz a Bíblia, que Jesus voltou o olhar para ele. Pedro nega dizendo, verso 57 lá na frente, diz: porém, ele negou, dizendo: mulher, não te conheço. Primeira vez. Eu, um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Segunda vez. Terceira vez. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Pedro mais uma vez disse: homem, não sei o que você está falando. Então, irmãos, cumpriu-se aquilo que Jesus tinha dito, que Pedro o negaria. Por quê eu digo isso? Porque Jesus, irmãos, ele não é só onipresente, mas ele é onisciente. Ele não sabe só o presente, mas ele sabe também o futuro. O futuro de Pedro, o meu futuro e o teu futuro, ele conhece na sua onisciência. Ele sabe o que nós vamos fazer amanhã, depois da manhã, o que vai acontecer. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. O nosso Deus é um Deus onisciente. Você pode glorificar por isso? Esse olhar, irmãos, foi um dos momentos mais profundos e silenciosos de todo o Evangelho. Quando, irmãos, eu li esse texto ontem à tarde, esse texto não saiu do meu coração, porque eu fiquei pensando que tipo de olhar foi esse. Porque apesar de ser um olhar silencioso, porque o olhar é silencioso, mas foi um olhar que falou através do silêncio. Foi um olhar, irmãos, que trouxe um impacto muito grande na vida de Pedro. Aí a pergunta que eu faço: eu não sei quanto tempo durou esse olhar. Se foi um olhar de 10 segundos, se foi um olhar de 30 segundos, se foi um olhar de
1 minuto, de 2 minutos, 3, 4, 5 minutos, eu não sei quanto tempo durou esse olhar, mas foi o suficiente, irmãos, para quebrar Pedro no meio, para moê-lo por dentro, para que ele trouxesse a memória que Jesus sabia do futuro dele. Ele não sabe só do presente, mas ele sabe do futuro. Não houve palavras, não houve um dedo apontado na direção de Pedro, não foi assim um olhar do dedo apontado, não houve repreensão pública, até Deus vai envergonhá-lo, não houve também uma condenação, foi apenas um olhar. Diga, foi apenas um olhar. Foi suficiente, irmãos, esse olhar para atravessar o coração de Pedro, despertar nele um profundo quebrantamento e arrependimento. E ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Você entende isso, irmão? Esse momento revela algo extraordinário sobre o caráter de Cristo. O olhar de Jesus, digo, o olhar de Jesus não destrói, não te arrebenta, mas te constrói, te levanta para cima, te ergue, te restaura, te renova. Glória a Deus, te dá uma nova direção. Bendito seja o nome de Jesus. Essa noite, irmãos, eu quero falar sobre este meio olhar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele não falou outra coisa senão olhou para Pedro, e no silêncio, irmãos, desse olhar trouxe uma transformação na vida desse homem. Muitas pessoas imaginam, irmãos, que Deus reage aos erros humanos apenas com juramento e condenação. Mas a história de Pedro, irmãos, ela mostra que muitas vezes Deus confronta com amor. Eu vou repetir: Deus confronta com amor. Perceba, Ele não deixa de confrontar e de corrigir, pois não é um Deus passivo, mas porém o faz com amor e com compaixão. Irmãos, eu não consigo enxergar outra coisa desse texto. Os irmãos me perdoem, mas eu não consigo enxergar uma outra coisa, uma outra interpretação nesse texto. Esse texto me moeu ontem. Esse texto fez que a minha alma chorasse, de entender, irmãos, o grande amor de Jesus, o grande amor de Deus por nós. Você pode dizer amém com isso? O que nós podemos aprender, irmãos, nesse texto? Diga comigo: o olhar de Jesus revela a verdade do nosso coração. Diga comigo: o olhar de Jesus revela a verdade do nosso coração. Quando Jesus olhou para Pedro, ele percebeu imediatamente o que ele tinha feito. Meus irmãos, todos nós aqui tivemos pais e tivemos mãe. Eu acredito que sim. Você já viveu um momento em que seu pai olhou para você e não falou nada? E você conseguiu fazer toda a leitura daquele olhar? Porque quando um pai olha para um filho, irmão, se indignado, é porque tem alguma coisa errada. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então,
para Pedro era Jesus dizendo: rapaz, eu te avisei. Rapaz, você se demonstrou autossuficiente. Que é isso? Senhor, o senhor está equivocado. Eu nunca vou te negar. Senhor, isso é impossível. Eu vou morrer contigo. Eu morro no teu lugar. Mas eu vou dizer uma coisa que não mente. O salmista diz: sonda-me, porque tu me conheces. Deus te conhece. Deus conhece a fragilidade do teu coração. Deus sabe, irmãos, que você não é aquilo que muitas das vezes você banca ser. Deus sabe que você não é muitas das vezes aquilo que você demonstra ser. Ele sabe de tudo isso. Por isso que Ele te ama. Por isso que Ele, irmãos, é aquele que te olha. É aquele que através do olhar te leva, irmãos, a lembrar que Deus, irmãos, é capaz de te perdoar, de te amar, de dizer que a tua condição não te define quem você é. A sua condição do momento não define o que você é, porque Deus te conhece lá na frente. Quando você lê a história de Pedro, irmãos, lá na frente você vai ver um Pedro, irmãos, escrevendo cartas. Aí você vê um Pedro desse aqui. Isso é muito forte. Não foi necessário, irmãos, que ninguém o acusasse. Aquele olhar revelou a condição espiritual no momento que Pedro estava vivendo. Eu vou dizer uma coisa, irmãos: o olhar de Jesus tem poder. O olhar de Jesus carrega poder de revelar os nossos pecados, as nossas fragilidades. Todos nós, irmãos, temos pontos vulneráveis. Vai me dizer que você não tem? Todos nós temos. Jesus conhece, mas o diabo também conhece. Ele sabe os seus pontos vulneráveis. Ele vai te tentar justamente nos teus pontos vulneráveis. Mas o Jesus de Pedro roga por ti ainda. Só porque você está de pé, não é porque você é super crente, não é porque você não, irmão, esquece disso. Você pode orar quanto você quiser, mas irmãos, o texto diz que o diabo não queria peneirar só Pedro, ele queria peneirar todos os discípulos. Agora Jesus conhece quem ele é. Jesus entendeu, porque Jesus conhece muito bem o mundo espiritual. Eu percebi, eu vi, mas eu roguei por você. Eu roguei pelo povo discípulo para que vocês não desfalecessem. Meus irmãos, nós estamos de pé hoje aqui. Não é porque você tem 10 anos de crente, não é porque você tem 20 anos de crente, não é porque você tem 30 anos de crente, e nem porque você às vezes banca de super crente. Sabe por que você está de pé? Porque Ele tem segurado na tua mão. Ele tem segurado na tua mão. Ele tem poder, irmãos, para confrontar as nossas atitudes erradas e despertar a nossa consciência do erro. Porque às vezes, irmãos, você vai errando e vai errando e vai errando, e às vezes a consciência parece que está um tanto cauterizada, cimentada. Aí precisa de uma intervenção sobrenatural
natural do Espírito Santo para despertar a tua consciência e te trazer de novo para o caminho. Ô irmão, eu estou falando sobre o olhar meio do Nazareno. Aleluia. Irmãos, me permita dizer, depois que Pedro fez tudo, quando você lê João 21, depois que Pedro fez tudo que fez, vai pescar, ainda leva os discípulos dizem, eu vou também contigo. E depois lá na frente, tem aquela pesca maravilhosa de 153 peixes, e Jesus encontra ele na praia com peixe assado. E Jesus estava ali, naquele momento, janta, não sei o que estava acontecendo ali, se era almoço, janta, se era nada, eu não sei, vai ter peixe assado. E depois Jesus leva Pedro em particular. Eu acredito que Pedro nem quis levantar a cabeça para olhar para Jesus. Mas Jesus faz 3 perguntas para ele. Tu me amas, Pedro? Ele diz, eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Não preciso dizer mais. Tu sabes do amor que eu tenho por ti. Pedro, esquece tudo que passou e vai apacentar. Andei vai apacentar, vai cuidar da minha igreja, vai cuidar do meu rebanho. Meus irmãos, às vezes eu penso que Pedro, irmãos, não serviria nem para ser um varredor da igreja. Me permite dizer isso aqui, não desprezando quem faz a manutenção da igreja, não. Mas isso servia para ser um diácono, não servia para ser ninguém, um porteiro, não servia para ser ninguém. Irmãos, não servia para mim, para você, para Jesus. Servia para ser pastor, apacentar o rebanho do Senhor. Em segundo lugar, o olhar de Jesus não foi de condenação. Jesus poderia ter olhado para Pedro com um sentimento de frustração. Lucas 5 diz que ele pegou Pedro, fez de Pedro pescador de homem para pescador de peixe para pescador de homem. Investiu nele, e de repente, irmãos, Pedro se mostra dessa forma. Poderia ser um sentimento de frustração, um olhar de reprovação, mas aquele olhar, irmãos, carregava algo diferente. Era um olhar de tristeza pelo que Pedro fez, porém carregado de amor e compaixão. Meus irmãos, eu quero parar aqui um pouquinho. Por que estou dizendo tudo isso aqui essa noite? Nós somos uma igreja. E a igreja não tem ninguém perfeito, nem eu e nem você. Eu quero dizer uma coisa aqui, todos nós merecemos uma oportunidade, uma outra oportunidade. Todos nós merecemos uma nova chance. Eu vou dizer aqui o que eu já falei aqui algumas vezes. Às vezes, alguém diz assim, pastor, estou aqui há mais tempo, cuidado com fulano, cuidado com o Beltrano, já deu trabalho aqui. Não serviu para A, não serviu para B, e não serviu para C, mas serve para mim. Por que serve para mim? Porque serve para Jesus. Vou repetir, sabe por que serve para mim? Porque serve para Jesus. E se serve para Jesus, serve para mim. Oh, não foi bem com o outro, mas pode ser bem comigo, irmãos. Eu tenho tido, irmãos, eu tenho me surpreendido muitas das vezes nessa situação. Mas eu só gostaria de te avisar, essas conversinhas mole. Eu só gostaria de te avisar. É só avisar, pastor. Não é nada. Eu ia falar para você, mas não vou falar. Hoje é Ele.
sou eu. Uma coisa é você. Todos nós merecemos uma outra oportunidade. O cair é bom, mas o levantar é dele. Eu vou repetir. Quem levanta é ele. Quem é dele. É verdade. Quem exalta é ele. Quando eu li esse texto aqui, irmãos, depois que Pedro foi avisado, Pedro negou, aí Jesus olha para ele. Jesus olha, sem apontar o dedo, sem condenação, um olhar que não foi só nos olhos, mas foi no coração. Jesus olhou o coração de Pedro. Pedro, naquele olhar, ele foi moído. Não teve a vontade dele, não teve nada, mas teve uma transformação. Olha, Pedro, da ciência, da satisfação. Glória a Deus. Pedro percebeu que tinha negado alguém que o amava profundamente. Eu quero dizer, irmãos, que esse é o poder da graça. Eu sempre costumo dizer que a graça, ela superabunda, irmãos, diante das nossas falhas, das nossas limitações. Eu estou falando aqui, irmãos, eu tenho plena convicção que essa palavra tem direção. Eu acredito. Essa palavra tem direção, senhor. Você não vai sair daqui como você entrou, porque tem alguém te olhando. Como olhou Pedro? Tem alguém te olhando, dizendo: eu vou te usar. Tem graça de Deus na tua vida. Misericórdia de Deus para a tua vida. Se libere desse sentimento de culpa. Quantas pessoas nos carregam um sentimento de culpa e tem atrapalhado a sua caminhada cristã, não decora espiritualmente, mas tem o olhar de Jesus nessa noite. A graça não ignora, irmãos, o pecado, mas também não destrói o pecador. Eu vou repetir. A graça não ignora o pecado, mas não destrói o pecador. Ela revela a verdade e ao mesmo tempo oferece, irmãos, esperança. Terceiro lugar, olhar de Jesus desperta o arrependimento. Sem palavra. O olhar de Cristo fez Pedro lembrar das palavras que havia dito, que Jesus tinha dito a ele antes: que o galo cante 3 vezes, você me negará. Tudo isso veio à sua memória. O amor de Jesus fez Pedro perceber a profundidade da sua falha. O verdadeiro arrependimento nasce quando o coração entende o amor de Jesus. Eu vou repetir. O verdadeiro arrependimento nasce quando você entenda a dimensão do amor de Jesus. Não é apenas o medo do castigo, e sim a dor por ter se ferido no coração. Quarto lugar, caminhando com o ensinamento. O encontro com Jesus sempre gera transformação. Quando eu encontro o olhar de Jesus, algo muda. Esse encontro pode acontecer através de uma mensagem. Jesus não está aqui hoje. Nós não conseguimos olhar nos seus olhos. Não conseguimos ver a sua estatura, literalmente falando. Mas a mensagem que é pregada
é com o olhar de Jesus. Você já ouviu essa frase? Quando você está ouvindo uma mensagem e você diz: essa mensagem é tudo para mim. Você já ouviu isso? Já ouviu isso? Essa mensagem é tudo para mim. Parece que a pessoa que está pregando conhece o que eu estou passando, conhece a minha história. Já ouviu isso? Isso, irmão, isso é o olhar de Jesus. Isso é o olhar de Jesus, trazendo arrependimento ao seu coração, demonstrando a graça, demonstrando o amor. Aleluia! Eu estou pregando nessa noite sobre o olhar de Jesus. O Jesus que olhou para Pedro, o Jesus que fixou os olhares em Pedro, ele está fixando o olhar em minha vida e na tua vida nessa noite. Irmãos, Pedro precisava de um arrependimento, de uma transformação. Aí a pergunta que eu faço: o que é que você precisa? Eu pergunto: o que é que você precisa? Você não precisa nem falar, porque Jesus já sabe, através do olhar, ele sabe o que você precisa. Em segundo lugar, uma mensagem, uma oração. Irmãos, eu vou fazer aqui uma pergunta nessa noite. Quantos daqui já foi empurrado para o quarto? Você está na sua casa, está na cozinha, ou tem algum lugar, de repente o Espírito Santo te empurra para o quarto. Você está com uma sede muito grande de falar com Deus. Às vezes é um aperto no coração que você não consegue nem respirar. O Espírito Santo diz: vai para o quarto. Entra no quarto. Fecha a porta. Pastor, convida mais ninguém, é você sozinho. Quem tem oração, você não consegue orar nesse banco aí. Você não consegue orar audivelmente. Você não consegue, porque você tem vergonha. Você tem receio. O que é que meu vizinho vai pensar? Às vezes na oração você demonstra uma fraqueza, você demonstra uma rendição, você se quebranta na oração. Então existe uma oração no quarto, que você fecha o quarto e dobra o joelho, e às vezes não tem lágrimas, às vezes não tem palavra, às vezes só tem lágrima, gemido. E quando você percebe, você já não está nem com o cotovelo no colchão, você está com o rosto no... Irmão, já aconteceu isso com você? Eu estou falando do olhar de Jesus que vem através da mensagem, mas família, às vezes família, vem através da oração. Eu sinto a presença desse olhar dessa noite. Ele está te olhando nessa noite. Ele está te olhando nessa noite. Não para te condenar. Não para te condenar. Mas é um olhar de graça, de misericórdia, de compaixão, dizendo: tente outra vez. Tente outra vez. E você está pensando como é que você sai do quarto? Você fala: meu bem, isso aqui é o meu celular, não estou para ninguém. Já fez isso? Não estou para ninguém. Você vai para o quarto. Aí você passa 1 minuto, 5, 10, 15, 30, 1 hora. E você sente o olhar dele. Você sente o olhar negro de Jesus. Ali você confessa as suas fraquezas. Porque o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quem cobre as suas transgressões não prosperará. Ali você confessa a sua fraqueza. Porque às vezes não é só dizer: Senhor, perdoe. Não, perdoa o quê? O que você fez? Abre o jogo. Às vezes você não quer abrir o jogo com o pastor, mas você pode abrir o jogo com ele.
que vocês às vezes não abrem o jogo com A e com B com C? Porque talvez você vai ser mal interpretado. Agora, com Jesus você não vai ser mal interpretado, não, irmão. O que ele mais quer é que você confesse. Eu não sei porque eu estou falando aqui assim. Aliás, essa palavra tem uma direção. Querido, você não vai sair daqui da forma que você entrou nessa noite. Eu estou falando de um Deus que não te aponta o dedo, que não te condena. Não estou falando de passividade, mas eu estou falando que Ele entende, irmãos, as nossas falhas, os nossos pecados, mas Ele tem graça, e tem misericórdia, e tem perdão. Esse é o que você tem. Uma experiência espiritual profunda. Mas, irmãos, é muito interessante. Como é que é o nome do pastor aqui? Pastor Ivan. É muito interessante, pastor Ivan, ouvir a experiência dos outros. Não é bom você vir aqui? Você está aqui. Aí, eu não quero botar uma bênção de experiência, irmão Rose, que a senhora teve. A gente não se alegra, a gente fica feliz. Mas, irmãos, e as suas? E as minhas experiências? Quanta que já teve experiência com Deus levantando? Cada um de uma forma. Entre muitas experiências que eu tive, eu estava sendo cogitado para o ministério há mais de 30 anos atrás, e o que eu menos queria era ministério. Eu queria envolver com o ministério, eu queria ganhar dinheiro, não para ficar rico, mas eu queria dinheiro. Eu tenho 4 filhos, eu preciso formar meus 4 filhos, e graças a Deus eu estou formado hoje. Eu queria fazer isso, eu queria ter condições para formar os meus filhos. Porque eu não queria que no futuro meus filhos dissessem: o papai dedicou na igreja, enfiou a cabeça na igreja, e nós estamos aqui sem nenhuma formação. Eu nunca gostaria de ouvir isso dos meus filhos. E graças a Deus não. Deus me permitiu que eu pudesse ouvir isso dele, porque eles estão todos formados hoje. Graças a Deus por isso. Mas, irmãos, o pastor me chamou e eu estou vendo que ele está me cercando para dirigir uma igreja. Já passei 6 dias, mas eu vou parar. Para dirigir uma igreja, eu dirigi o coral, enfim, sabe o que eu fiz? Eu falei assim: vou fazer uma viagem. Quem sabe, pastor Estêncio? Fazer uma viagem. E fui para Cuiabá, de carro. Cuiabá de carro. E quem sabe, depois de uns 15, 20 dias, o pastor esquece que ele falou. Mas, irmãos, o pastor, ele pode esquecer, mas o Deus do pastor não esquece. O Deus do pastor não esquece. Cheguei lá, irmãos, cheguei lá. Peguei uma infecção muito grande. Olha, eu não gosto nem de falar o que me aconteceu naquela infecção. Peguei uma infecção muito grande. E eu fui de pijama para o hospital, vocês não têm ideia. Só para os irmãos terem pijama para o hospital, porque eu estava passando muito mal. Muito mal, pensei que eu ia morrer. De repente, do hospital, eu falei: me leva para a igreja. Eu quero ir para a igreja. Lá em Cuiabá, eu lembro que a igreja lá era despraiada, alguma coisa assim. Não sei se alguém conhece em Cuiabá. Enfim, eu fui lá na igreja, pastor Valdolor. Chegou a igreja lá, tão cheia assim na semana. Entrei na igreja, fiquei lá no banco e tal. E aí alguém chegou lá: pastor, o Aparecido tem uma oração, está aqui que ela está passando mal. Eu tinha emagrecido uns 10 quilos, enfim, que era magro naquela que hoje. Enfim. O que o pastor falou? Manda ele para casa que eu vou orar na casa dele depois. Tá bom, amém. Vou para casa. Jesus parece que eu vou morrer. Enfim, fui para casa. Depois ele foi lá na casa, chegou lá umas 10 e pouco da noite. Aí ele orou e pediu que ficasse joelho de frente para ele chorar. De repente Deus usou a boca do pastor e disse: meu servo, por que foge da minha presença? Irmão, essa voz está falando aqui. Por que foge da minha presença? Eu, Senhor, tenho te escolhido e tenho te separado, porque você está fugindo da minha presença. Foi como um olhar. Foi como um olhar. Foi como um olhar de Jesus. Jesus, tu me conhece, né? Tu me conheces. Aleluia, glória a Deus.
Não adianta ser um João, não fugir. Enfim, vim para São Paulo, carregado. O tio da minha esposa trouxe o carro, era um Opala com motor 76. O motor rodava dele. Mais de 500 mil rodava aquele motor muito bom. Eu cheguei aqui, aí ele rende. Ele falou, pastor, eis-me aqui. Tinha que dizer outra coisa? Eis-me aqui. Eu estou falando com alguém aqui para fugir. Eita, Jesus, olha aí. Eu estou falando com alguém aqui essa noite. Jesus só está te olhando assim. Pega ele, Jesus. Glória! Meu Deus! Jesus está só te olhando assim. Me calma! Eu posso te olhar assim. Eu quero que você se renda hoje. Eu quero que você se renda hoje. Ele quer que você se lembre quando Ele te avisou, Ele te falou, Ele te falou que não ia ser fácil. Não desista. Eu sei que você se posicione nessa noite. Como fez Pedro. Oh, irmãos, o fim da história termina. E sai de Pedro para fora. Depois do olhar de Jesus, sai para fora. Ele ficou com vergonha. Irmã Maria, ele ficou com vergonha. Ele disse que chorou. Não foi um choro de crocodilo. Foi um choro de arrependimento. Ele se arrependeu. Não foi um remorso. Foi um arrependimento que atingiu o seu intelecto, que atingiu a sua alma e que atingiu o seu espírito, porque o arrependimento tem que atingir as 3 áreas do nosso. Sim. Que essa noite, alguém que está nessa noite, está ouvindo essa palavra, se arrependa e diz: eis-me aqui, Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Não tem condenação para você. Se liberte desse sentimento de culpa. Se arrependa. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Ele não anulou o projeto que Ele tem com você. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, nós vamos encerrar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Agradecer. Vamos ouvir o grupo, irmãos. Mais um minutinho. O grupo o grupo da juventude. Só mais 5 minutinhos. Me perdoe aí, esse momento que passou, por favor. Aleluia! Meus irmãos, nós vamos tirar uma oferta só hoje. Mas nós temos ciência que o nosso irmão Felipe, ele, com essa situação, ele tem passado aí um momento difícil na parte financeira, mas vamos ser bem claro aqui. O pastor Jeremias comunicou com ele, e eu senti de Deus de tirar uma oferta. Não vou tirar 2 ofertas não, só queria que você colocasse uma oferta dobrada. Você pode dizer amém por isso? Amém. Nós vamos tirar a maior parte dessa oferta e vamos enviar para o servo do Senhor. Os irmãos concordam? Amém. Deus abençoe. Vamos ouvir a juventude louvar o Senhor. Oh, glória a Deus.
que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se Glória a Deus. Agradeço a presença de todos vocês. Espero que Deus tenha falado com vocês através da palavra e dos louvores. Que a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui é o setor 27, na cidade de Ferraz. Deus permitindo, no sábado à noite estarei transmitindo aqui também, vai ser o culto da ceia do Senhor, viu? Fique na paz do Senhor Jesus, uma boa noite, que Deus dê um bom feriado para quem
for de São Paulo, que amanhã é feriado aqui em São Paulo, né? E os demais aí, Deus dê um bom trabalho. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Não que nós esperávamos que tivesse